pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos fazer pizza. Eu vou fazer pizza com a mesma massa que eu faço o pão. Eu vou usar 250 ml de água morna, 10 gramas de fermento biológico seco, vou esperar um tempinho para ele poder fazer o processo, né, que tem que ser feito. Aí daqui a pouco eu coloco o restante dos materiais, tá? Só um minuto. Pronto, agora vai 80 ml de óleo. Deixa eu ir colocando aqui, que a pia tá cheia de prato para lavar e vai chegando mais. 3 colheres de açúcar, 1 colher de chá de sal, um ovo, e agora é mexer, misturar tudo aqui para poder colocar a farinha de trigo. Vou dar uma misturadinha, aí eu vou com a farinha de trigo para poder ir dando o ponto na massa, né? Eu não sei por que é que agora o fermento, ele tá fazendo bolão. Quando eu coloco, a última vez no pão deu a mesma coisa, e agora tá novamente, ó, fazendo um bolão assim no fermento. Deixa eu misturar. Deixa eu pegar a colher de pau, pessoal, que é melhor de mexer quando for colocar a farinha do que essa colher de sopa. Pronto, pessoal, já peguei a colher de pau, que é melhor. Aí eu vou colocando a massa, ó. Vou colocando aos pouquinhos. A quantidade de massa nessa receita, eu sempre falo, é de 500 gramas de farinha de trigo, mas aí sempre precisa colocar mais. Por isso que assim, eu gosto de colocar na farinha de trigo, uma quantidade assim certa, nunca tem, porque não fica, sabe, nunca dá certo. Eu vou colocando a farinha aos poucos até pegar o ponto da massa, né, como tem que ser. Mas aí, para essa receita, é 500 gramas. Eu quero fazer 2 pizzas grandes. Espero que essa massa dê essa quantidade, porque a minha forma de pizza aqui ela é bem grande. Se não der, eu faço uma grande e uma pequena. Ou se der só uma, né? Eu pretendo fazer 2 grandes. Se não der, a gente se conforma com o que deu. Se não der, a gente vai se conformar com o que tem. Não é isso, pessoal. Quando ela começar a se soltar, aí eu vou trabalhar essa massa com as mãos. E ela já está começando a se soltar. Agora é com as mãos. Eu já fiz pizza aqui no canal, mas eu fiz pizza de liquidificador. Eu gostei, mas não é a mesma coisa. Eu acho que a pizza, ela sendo feita assim com a massa, você sovando, ela é melhor do que você fazer a pizza de liquidificador. Eu comi, os meninos gostaram bastante, mas eu confesso que eu prefiro a massa assim, sabe? Você tem todo esse trabalho de sovar, porque realmente dá trabalho, dá, mas fica mais gostoso. A mesma coisa é feito o pão de liquidificador. Tem pão de liquidificador, mas não é a mesma coisa desse pão de você pegar a massa, você sovar, você ter esse trabalho todinho. É diferente, o pão não fica a mesma textura, né?
Aí eu acho melhor, fica mais gostoso. E a textura do pão, a textura da pizza também, ela fica melhor. Eu acho, sabe? É a minha opinião. Ela tá aqui, mas ainda tá pegando nos dedos. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho com ela assim, pra ver se vai ser preciso colocar farinha. Vou dar uma trabalhada com ela e depois eu vou deixar ela descansando. Enquanto a massa ela vai descansando, eu vou cortar em rodelas a calabresa, vou cortar a cebola, tomate, porque vai ser de calabresa com mussarela. Aí eu vou fazer isso. Tá começando a ficar melhor. Vou colocar ela pra bancada. Volto já, tá, pessoal? Ó, pessoal, eu coloquei farinha de trigo aqui na bancada. Aí eu vou colocar agora a massa. Vou deixar aqui, né, porque eu vou precisar dela ainda. E vou trabalhar com essa massa agora aqui em cima. Vocês acham que essa quantidade vai dar para 2 pizzas grandes? A forma é bastante grande. Acredito que dá, né? Porque a massa vai ficar fininha. Sovando assim bastante, tá? Pra essa massa ficar bem. Mais um pouquinho de farinha. Eu acho que a temperatura aqui, como tá muito quente, aí vai a massa começando a pegar, tanto na mão quanto aqui na bancada, porque tá muito quente. Tá muito quente aqui. Tá começando a pegar novamente. É a quentura mesmo, porque a massa, o ponto já tá bom. É a quentura do ambiente. Aí começa a pegar na mão e na bancada. Agora eu vou trabalhar com o rolo. Esse rolo tá pedindo para ser jogado fora. Eu ia jogar ele e acabei não jogando fora o bichinho, porque eu só posso jogar ele quando eu comprar outro, né? Enquanto eu não comprar outro, eu não posso jogá-lo. Ele tá... como é que se diz? É bom de madeira, né? Que você consegue assim trabalhar melhor na massa. Mas enquanto não tem, vai com ele mesmo. E ele soltou e tal. Solto. Tá horrível. Não consigo mais trabalhar com ele assim, ó. Direito. Tá vendo? Não consigo. Eu tenho que comprar outro mesmo. Vocês gostam, pessoal, de cozinhar? De inventar as coisas? Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto de estar sempre de aprendendo, sabe? De inventar as coisas pra fazer. Eu gosto. Ó, começou a pegar. Começou a pegar. Eu vou dar só mais uma passadinha do bolo. E vou colocar essa massa para descansar e vou fazer os outros processos. Tá
Começando a pegar aqui já novamente. Vou colocar ela agora para descansar. Pronto, ó. Ó, tá vendo? A textura dessa massa, tá vendo? Tá querendo pegar assim, já é por conta realmente da temperatura, que aqui tá muito quente, né? Pernambuco muito quente. Ó. Mas a massa tá ótima. Ótima. Pra pizza, pra pão pizza, pra pão. Essa massa serve pra você fazer um monte de coisa. Vou deixar aqui ela descansando. Meia hora eu tô voltando aqui com vocês. Tá? Não esquece, tá? Se você assistiu até aqui, deixa o like. Deixa um comentário legal, pessoal, que vai me ajudar bastante. O like também, tá? Compartilha. Segue pra mais. Segue não. Se inscreve no meu canal, tá? Pra mais vídeos, se vocês estiverem gostando do conteúdo. E é isso. Beijo e gratidão desde já. Volto já, tá? Pronto, pessoal, ó. Eu untei a forma. Tá vendo que elas são bastante grandes, elas são enormes, daquelas pizzas grandes mesmo. Ó, tá todas untadinhas. Untei com margarina e farinha de trigo. Aí eu vou colocar esse restinho de farinha de trigo aqui na bancada, porque agora eu vou buscar a massa pra gente trabalhar ela, né? Pra poder começar a montar a pizza. Ó, pessoal. Tá vendo? Ela cresceu. Não cresceu tanto como geralmente ela cresce, mas cresceu. Ó. Como ela tá macia. Aí agora eu vou dar uma trabalhada nela novamente, né? Ó, aqui tá tão quente que ela tá começando a pegar, ó, na panela, tá vendo? Mas a massa tá maravilhosa para trabalhar. Agora eu vou abrir ela para colocar nas formas para começar a montar. Tá em cima da farinha de trigo. Deixa eu deixar esse negócio aqui. Eu tô com minha pia aqui cheia de prato, tá uma bagunça danada. Mas aí se eu fosse organizar a pia, não ia dar tempo de fazer porque João Pedro ia acordar e ele tá dormindo, graças a Deus. Eu dei almoço a ele, era meio-dia. Meio-dia alguma coisa. Ele almoçou e foi dormir. Aí tá dormindo até agora, 2 horas da tarde. Graças a Deus ele tá dormindo bastante. Que Deus permita que ele continue sempre assim, né? Porque aí eu tenho tempo pra fazer alguma coisa. Olha como essa massa tá maravilhosa, pessoal. Que massa maravilhosa. Perfeita. O cheiro aqui tá um cheiro assim maravilhoso. Aí eu vou, ó, passar um rolinho nela novamente. E vou trabalhar só. Deixa eu abrir logo, né? Porque aí eu faço, é mais fácil de trabalhar. Eu vou cortar ela no meio. Agora no meio. Deixa eu ver, deixa eu pesar. A balança tá aqui escondidinha, coitada. Tá uma bagunça danada aqui. Tá bagunçado, viu? Deixa eu pesar pra ver quanto é que dá. Quanto é que tá dando essa batedeira, ela tá, ou é a pilha, ou é ela mesmo que tá com problema. 581 e 574. Pra ver se fica a mesma coisa, né? Ó, 580 agora. 574. Vai ficar assim mesmo que eu não vou ficar nessa não. Eu queria colocar as duas com a mesma quantidade de massa, mas fazer o quê? Vamos embora. Tentei melhorar a situação. Então, agora eu vou trabalhar ela. Esse rolo, ele tá péssimo. Tá muito ruim. Ele não tá mais bom pra trabalhar não.
se assim consegue abrir. Tá realmente muito ruim de trabalhar com esse rolo. Tá péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Deixa eu abrir aqui a massa. Pega aí, Gabriel, por favor, a farinha do trigo que eu botei na geladeira. Era pra mim ter deixado aqui. Quando eu vir pra geladeira. Só pra mim colocar aqui um pouquinho na bancada, porque já tá começando a colar. Agora eu quero abrir ela para poder colocar na forma para pré-assar a massa. Não sei se vai dar certo, porque tá muito ruim esse rolo. Tá ruim, ele tá péssimo. Tá vendo como tá ruim? Eu acho que com as mãos vai ser melhor de abrir essa massa do que com o rolo. Já tá muito ruim. Ai, Deus. É sucesso, viu? Pronto, pessoal, foi o máximo que eu consegui aqui. Não sei se vai dar certo. Bota aqui, Gabriel, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Pode botar, pode ver. Tá vendo como ela ficou? Tá bem fininha, ó. Agora vamos ver como é que eu faço aqui. Ai, meu Deus. Agora ver como é que vai ser. Porque o rolo tá péssimo. Tá péssimo e a massa não pode ficar pela metade aqui, né? Tem que cobrir. Eu vou fazer assim, eu vou cortar aqui um pedacinho. A faca que ela não. Ficado. Tá vendo? E a massa, ela tem que se esticar todinha. Aí o que é que eu vou fazer? Não tem outro jeito. Eu vou cortar aqui. Sai cortando uns pedacinhos para ela entrar aqui, ó. Tá vendo? E agora esse outro pedaço, eu vou abrir para poder colocar na massa, na forma. Um pedação bastante grande. Tudo uma desligadinha pra mim, por favor. Tudo desliga aí pra mim, por favor. Tudo desliga. Ó, pessoal. Abri, ó. Agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar assim. Esticando. Aí só é ir juntando aqui, ó, na massa, tá vendo? Aqui ficou um pedaço sem... Olha também.
só emendar uma na outra. Como a massa ela é maleável, aí você... Ó, pessoal, no que eu tava gravando, aí o vídeo encerrou. Eu acho que é porque minha galeria tá muito cheia. Aí eu furei a massa com garfo. Tá vendo? Tá vendo, né? Eu furei a massa com garfo, fazendo os furinhos assim, ó, na massa todinha. Tá vendo? Pra poder colocar o extrato de tomate e os outros ingredientes. Só que aí primeiro, antes de montar, eu vou dar uma pré-aquecida, né, na massa, uma pequena cozinhada, para depois montar. Eu já estava esquecendo disso. Volto já. Vai deixando o like, tá? Se esquece não. Pronto, pessoal, ó, abriu o restante da massa, foi melhor do que da primeira vez. Ficou melhor do que da primeira vez que eu abri. Deixa eu ir ajeitando a massa aqui. Então, aos poucos, você vai fazendo, né? Com jeitinho. Não importa, não tem que ser perfeição, porque a perfeição ela não existe. Não é verdade? A perfeição ela não existe. Então, você vai fazendo com o seu jeitinho. E vai aprendendo. Cada vez que você vai fazendo, você vai aprendendo mais, vai pegando experiência. Que, como eu já disse aqui, eu não sou cozinheira, não sou profissional. Eu sou uma dona de casa, mãe de 3 filhos, né? 3 filhos lindos e maravilhosos. Que Deus me deu. E é isso, a gente vai, ó, melhorando aos poucos. E é assim que a vida funciona. Nada é fácil nessa vida, mas a gente consegue. Aqui tá uma beirada um pouco grossa, porque eu não quero perder a massa, entendeu? Eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu não quero perder a massa. Porque... Ah, tá. Ele me avisando que já pré-aqueceu ali. Pronto, pessoal, já deu uma pré-cozida, ó. Tá vendo? Ela deu uma inchadinha. Ui, pegando fogo. Aí agora eu vou colocar o extrato de tomate. Isso aqui não é molho de tomate não, eu gosto de usar extrato de tomate. Espalhar. Isso aí, dando uma espalhadinha. Coloca aí esse restante depois quando eu for montar outro eu pego, pra não estragar por causa da quentura. Tá muito quente aqui. Tá quente demais, aí é melhor evitar, né? Pra não estragar nada. Deixa eu botar... Ui. Dá pra vocês verem, meu Deus. Deixa eu colocar... Tá pegando fogo. Mais pra perto, dá pra vocês verem melhor. Tá vendo? Vou espalhar aqui, ó, na massa todinha. Perfeito. Ui, salpicou foi tudo aqui. Eu inventei de fazer isso, salpicou tudo aqui. Passa esse pano aqui, Gabriel, por favor. Não sujou e sujou o chão, que já não tá muito limpo. Agora eu vou colocar, ó, o queijo mussarela. Eu acho que vale muito a pena você fazer uma pizzazinha em casa, né, para você, seus filhos, sua família comer. Ó, bastante queijo para ficar assim bem queijudo. Vou colocar metade nessa e metade na outra. Tá vendo? Bastante queijo. Guarde aqui, meu filho, por favor. Vou colocar agora a calabresa. Isso aí, espalhando a calabresa nela.
bastante calabresa para ficar bem bonita. Tá vendo como tá bonita? Tá linda, tá maravilhosa. Pode guardar. Agora a cebola, ó. Meu filho do meio, ele não gosta de cebola, mas aí eu disse a ele, quando for comer, ele tira a cebola. Porque fazer uma pizzazinha e colocar uma cebolinha dessa, fiz nada da vida. Bastante cebola. Tá vendo? E agora vou levar pro forno novamente e quando estiver pronto eu volto com vocês. Com essa outra massa, ó, o mesmo processo. Furar com garfo. Furar ela todinha. Depois dá uma pré-aquecida. E monta como eu montei a outra. Tá? Quando eu tiver com elas agora pronta, assadinha, aí eu volto com vocês, tá, pessoal? Não esquece de deixar o like, deixar um comentário legal, tá? O like vai me ajudar bastante no meu canal, assistir o vídeo todinho. Vocês assistirem meus vídeos todos pra mim conseguir bater as horas, tá? Pra poder conseguir monetizar, né? Pra conseguir monetizar no YouTube. E é isso, tá? Quando eu tiver com a pizza pronta, aí eu volto com vocês. Mas aí eu acho que eu vou voltar aqui pra montar essa outra com vocês vendo. Vai ser a mesma coisa. Vai ser calabresa, o mesmo sabor. Mas aí eu volto com vocês. Tudo ligadinho, Gabriel, por favor. Pronto, pessoal. A outra eu dei uma pré-assada, né? Essa eu não vou fazer assim. Eu vou colocar um extrato de tomate. Vou colocar o restante do extrato de tomate. Pode ficar nada, tá? Que é uma das coisas que tá caríssimo. Nunca vi. E dependendo de marca, é que fica caro mesmo. Eu vou espalhar o extrato de tomate todinho. Vocês lembram que eu fiz furinho na massa, né? Fiz aqueles furinhos na massa para poder absorver o extrato de tomate. Pronto, depois de espalhado, de novo. Cometi o mesmo erro. Ó, me sujei todo aqui fazendo isso com a colher. Foi triste. Foi triste, foi triste, foi triste. Até a Gabriel que tá aqui ficou rindo de mim. Rapaz, me sujei toda. Deixa eu passar o pano aqui. Pronto. Aí eu vou colocar agora. Deixa eu virar aqui um pouco a câmera. Eu vou colocar agora o queijo mozzarella. Vou colocar o restante, né, que sobrou, todinho aqui. A outra que eu coloquei no forno tá quase pronta. Aí eu vou, ó, colocar o restante todinho aqui pra essa pizza ficar bem queijuda. Com uma pizza assim, bem cheia de queijo, porque eu adoro queijo. E tudo que é bom é muito caro, né, pessoal? Porque queijo mozzarella, aliás, todo queijo tá muito caro. Até queijo com alho, que era um dos queijos mais baratos, tá muito caro. Pronto, pessoal, a pizza ficou pronta, ó. Essa aqui foi a primeira que ficou pronta, já tá mais friazinha, tá? Já dá pra pegar, ó. Carolinda, não foi? Maravilhosa. Aí agora a segunda, ela acabou de sair do forno. Não tem como eu... Deixa eu pegar assim pra mostrar pra vocês. Ui. Ui, ui, ui. Ó. Tá vendo? Maravilha. Tirar porque tá pegando fogo. Deixa eu cortar dessa que tá quentinha pra vocês verem que maravilha. Vou pegar um pouco aqui e tá melhor.
Pra vocês verem que maravilha ficou essa pizza. Cortar aqui uma fatia bem generosa para comer. Olha, chega a estar macia. Chega a estar macia. Ó. Olha. Olha que massa maravilhosa. Ui. Ó. Maravilha. Não é? Que maravilha ficou isso aqui. Ó. Ficou perfeito, não foi? Adorei. Ó, curte, comenta, compartilha, segue para mais vídeos, tá? Se inscreve no canal. Beijos. Vou comer agora essa delícia.